de indignar as pessoas e pensar que a cúpula das Forças Armadas, né, ou uma parte dessa cúpula, esteve envolvida com esses planos, né, e com essas intenções. E, ao mesmo tempo, isso me leva a pensar também quantos outros militares da cúpula tinham conhecimento disso, tinham conhecimento do que se passava, né? Me imagino que talvez não fosse tão difícil ter esse conhecimento, né? E isso revela também uma ausência, né? Uma ausência de ação necessária naquele momento por parte desses militares que tomaram ciência do que estava se desenrolando, de interromper esse processo, de denunciá-lo, né? De procurar responsabilizá-lo de alguma maneira e não simplesmente de se omitir. Mas essa é uma questão que a gente tem que realmente se aprofundar muito no nosso país. Nós temos instituições de segurança pública, nesse caso específico das Forças Armadas, que têm uma longa história de envolvimento no cenário político brasileiro, desde a fundação da República, e de envolvimento através de golpes, através de ações de perseguição, de tortura, de desaparecimento forçado. E o que me espanta muito também e me deixa muito triste, né, e preocupado é saber que nós temos Forças Armadas que, em termos institucionais, não se colocaram claramente, né, repudiando, por exemplo, o golpe que aconteceu em 1964, os 21 anos de ditadura civil-militar, cerceando as liberdades públicas das pessoas, e os assassinatos que foram praticados, os desaparecimentos forçados. Uhum. Né? Nós aqui estamos com esse episódio ocorrido hoje, que se conecta com tantos outros, e ao mesmo tempo, mais de 1 milhão de pessoas já foram às salas de cinema assistir o filme do Walter Salles Jr., que está concorrendo a uma indicação para o Oscar, e que se chama Ainda Estou Aqui, e conta a história de um deputado, Rubens Paiva, que foi sequestrado do seu lar e foi barbaramente torturado, e por militares, né, por pessoas ligadas às Forças Armadas. E eu gostaria, né, de ver em algum momento um repúdio claro das Forças Armadas a esse tipo de atitude, a esse tipo de ação praticada não só contra a família do deputado Rubens Paiva, mas contra tantas outras pessoas, com milhares e milhares de pessoas que foram torturadas, né, pessoas que morreram, pessoas que foram perseguidas de diferentes maneiras. Forças Armadas Democráticas devem repudiar esses atos, né, repudiar esses atentados contra a democracia, que são a porta de entrada para esses fenômenos. Deixa eu até aproveitar o que esse permite. gancho do que essa análise que o senhor faz aí, lembrando o passado, até que ponto essa tentativa de golpe tem relação com esse passado autoritário ou falta de punição lá também? Sim, eu vou citar uma fala do presidente Lula, agora neste ano, por ocasião dos 60 anos do golpe civil-militar, que é uma efeméride desse ano de 2024. E o presidente Lula, numa entrevista que ficou muito conhecida, ele disse que esse assunto deveria ficar para trás, deveria ficar esquecido, porque os militares de hoje não eram mais aqueles militares. E o que eu digo sobre isso? Que não se trata de uma questão pessoal, né? Não são as pessoas, é a instituição, né? Há uma cultura institucional. Ou não é verdade que, durante o governo Bolsonaro, as Forças Armadas celebraram, né, publicando como ordem do dia o dia 31 de março, né, fazendo uma celebração da ditadura e de tudo que se seguiu, de tentando fazer apologia de pessoas que foram reconhecidas, inclusive pelo Poder Judiciário brasileiro, como pessoas que participaram de torturas, de graves violações de direitos humanos contra pessoas que estavam sob o jugo estatal, indefesas, e que, por mais criminosas que pudessem ser consideradas, essas pessoas têm direitos, né? E não havia nem mesmo durante a ditadura nenhuma lei que autorizasse a tortura ou que autorizasse algo do gênero. Então, o passado, quando nós não tratamos ele como ele deve ser tratado, que é reconhecer as violações, os traumas, as violências e tentar mudar, agir de forma diferente, ele não passa, né? Ele continua se repetindo. Não é à toa que há uma cultura de apologia àquilo que se passou por parte de boa parte dessas pessoas aí
que estão envolvidas em todos esses atos, né, que agora estão aparecendo à luz do dia, inclusive do ex-presidente da República, né, que nunca escondeu de ninguém a sua admiração por esse período, pela prática da tortura, se isso for necessário na sua visão, e de tantas outras ações que são bastante complicadas sob o ponto de vista do compromisso que o Brasil tem, inclusive internacional, com respeito aos direitos humanos.